exercício completo envolvendo aí vetor gradiente em um ponto, ok? Aplicação de funções com duas variáveis, né? Está no contexto aí de funções de várias variáveis, ok? Então o exercício traz para nós o seguinte: h é uma função de x e y. Na verdade, eu acho que isso aqui, a intenção dos caras era colocar z, né? Ou eu posso chamar isso aqui de z, sem maiores problemas, ou preferir, beleza? Onde x é uma variável que representa latitude e y é uma variável que representa longitude, beleza? Bacana. Essa é a minha superfície, está lá em cima, ok? No plano do chão, tem uma curva onde é como se fosse uma sombra. Quem que está correndo aí? Tem um animal que está percorrendo a superfície, e se eu fosse pensar na trajetória desse animal lá na superfície, ele teria entre aspas, aí, uma sombra no plano do chão, que é o plano de é o plano x ou y, ok? Onde a minha cota z é igual a zero. Se você quiser fazer uma analogia, é como se fosse no chão, né? À medida que o animal percorre a superfície lá em cima, que está no R3, ok? Ele faz um sol de meio-dia, imagine que é sol de meio-dia, ele faz uma espécie de sombra, essa sombra lá no chão, beleza? Lá no chão eu tenho uma curva dada em função de um parâmetro t. O exercício coloca isso aí em termos de gama. Como eu não tenho habilidade para escrever gama, e meu gama fica parecendo y, eu vou colocar no lugar do gama e vou colocar φ, ok? Então φ de t é essa função aqui, ó, que tem 2t ao cubo menos 1 para a coordenada em x, que depende, x dependendo de t, e aqui y dependendo de t eu tenho a função 2 mais t ao quadrado, ok? Duas informações que o exercício nos deu foram as seguintes: derivada parcial de h em relação a x no ponto de coordenadas 1 e 3 vale 4. Derivada parcial de h em relação a y no ponto de coordenadas 1 e 3 vale menos 3. Eu vou precisar dessas informações? Sem dúvida nenhuma, ok? O exercício pergunta assim: em t igual a 1, ou seja, para o meu parâmetro valendo 1, o animal está subindo ou descendo? Lá na superfície, ele está subindo ou descendo? O que nós precisamos fazer aí? Precisamos fazer o seguinte, veja bem, preciso olhar para essa função aqui, que é φ de t igual a 2t ao cubo menos 1 e 2 mais t ao quadrado. Preciso olhar para essa função, vou reescrevê-la aqui, ó. φ de t é 2t ao cubo menos 1, ok? Vamos lá. E 2 mais t ao quadrado. Vou calcular a função derivada de φ, ok? Então eu vou derivar essa coordenada e vou derivar essa coordenada que você está vendo. Se eu derivar isso aqui, eu vou chegar em 6t ao quadrado. Se eu derivar isso aqui, eu vou chegar em 2t. Ok? Fechou? Bacana. Agora eu quero informações a respeito. Vamos deixar isso aqui desse jeito. Eu quero informações de saber quem é φ de 1. φ de 1 basta que no lugar de t, se eu coloquei no lugar de t, eu coloquei 1. As minhas coordenadas no lugar de t também eu vou colocar 1, ok? Então 2 vezes 1 elevado ao cubo, 1 elevado ao cubo é 1, vezes 2 dá 2, 2 menos 1, 1, fechou. Coloco no lugar de t 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 2, chego em 3, beleza? E φ' de 1, ok? Agora atribuindo a t o valor igual a 1, ou atribuindo ao meu parâmetro o valor igual a 1, eu vou ter o seguinte, ó, 1 ao quadrado dá 1, vezes 6, chego em 6, fechou. 2 vezes 1, chego em 2, beleza? Deixa quieto aí essas informações como elas estão, legal? Próximo passo é procurar esse cidadão aqui, ó, vetor gradiente dessa função. A minha função é h, ok? Vetor gradiente dessa função num ponto qualquer de coordenadas x e y é dado pelo seguinte: derivada parcial de h em relação a x compõe a primeira coordenada desse vetor, beleza? Vetor tem coordenadas. A primeira coordenada dele
derivada parcial da minha função, que no caso é h. Você vai ver na maioria dos exercícios aparecendo um f aqui. Por quê? Porque normalmente essa função é chamada de f, tá? Nesse caso desse exercício, que é um exercício aplicado, a minha função não é f, ela é h. Então a primeira componente do meu vetor gradiente é a derivada parcial dessa função em relação à variável x. Lembrando que tem duas variáveis, tá? A segunda componente desse vetor, derivada parcial de h em relação a y. Se por um acaso a nossa função tivesse três componentes, ou tivesse três variáveis independentes, o meu vetor gradiente dessa função seria derivada parcial dessa função em relação a x como primeira componente, derivada parcial dessa função em relação a y como segunda componente, e teríamos uma terceira componente que seria derivada parcial dessa função em relação a quem? Chama essa terceira variável aí de z, ok? Bacana? Então de forma genérica seria isso. Aqui, como nós temos duas variáveis independentes, né, nós temos para o nosso vetor gradiente duas coordenadas. Uma coordenada que é a derivada parcial desse vetor em relação a x, e a outra coordenada que é a derivada parcial desse vetor em relação a y, beleza? Legal, então isso aqui de forma genérica, né? Mas você vai perceber que as informações do exercício me passam a derivada parcial desse vetor nesse ponto. Então, se eu for calcular a derivada parcial, desculpa, se eu for calcular, se eu quiser saber quais são os valores do meu vetor gradiente para aquele ponto em específico, na verdade eu já sei, né? Eu vou adotar a seguinte estratégia, ó. Vetor gradiente da minha função h. Agora não vai ser mais x e y, o cara já me deu o ponto no qual ele quer o vetor gradiente, ok? É o ponto de coordenadas 1 e 3. Então, para esse ponto de coordenadas 1 e 3, eu vou ter o quê? 4 para a derivada parcial de x, derivada parcial da minha função em relação a x. Então, a minha primeira componente desse vetor gradiente vale 4. Fechou. E a segunda componente dele é a derivada parcial da função em relação a y, só que no ponto de coordenadas 1 e 3. O exercício me deu essa informação. Vale quanto? Menos 3, ok? Beleza. Quem é o vetor gradiente? O vetor gradiente é um vetor perpendicular à superfície no ponto. Então, nesse ponto aqui de coordenadas 1 e 3, lá na superfície, lá em cima, ok? Dê uma olhada nas aulas aí do professor Poussin, para você ter uma ideia do que está acontecendo. As aulas teóricas são bastante importantes, né? Tem uma hora que ele mostra a figura, a superfície lá em cima e mostra a região embaixo onde eu estou considerando essa estrutura toda aqui, ok? Então dei uma olhada nessas aulas aí que são bastante importantes. Então, derivada parcial, gradiente da minha função no ponto de coordenadas 1 e 3 tem essas coordenadas, esse vetor gradiente, nesse ponto tem essas coordenadas. Você sempre tem que fazer a analogia desse vetor gradiente, que é perpendicular a uma superfície, ou uma curva de nível, né? No nosso caso aí uma superfície. Você sempre tem que fazer a analogia disso aí lá com a definição de derivada quando você estudou cálculo 1, né? Lembra lá, a derivada não é a derivada em um ponto, é o coeficiente angular de uma reta tangente a esse ponto, ok? O coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto é a derivada no ponto, ok? Porque tem a função derivada, uma coisa é a função derivada, a outra é derivada num ponto. Derivada num ponto é um valor, a função derivada é uma função, como o próprio nome diz, beleza? Então tem vetor gradiente, ok? São as derivadas parciais, é um vetor composto por funções que são parametrizadas. Agora, esse vetor gradiente um ponto, ok? Ele tem valor, só que ele não tem um valor só, ele tem dois valores, porque aqui eu estou no R3, beleza? Tomara que tenha pelo menos dado uma clareada aí, ou pelo menos você tenha se sentido incentivado a correr atrás dessas informações que estão em aula e estão em vídeo, beleza? Maravilha, e daí? Daí o seguinte, você vai usar duas informações, ok? Primeira delas, essa aqui. Segunda delas, essa outra aqui. De que maneira? Vamos apagar aqui para a gente poder pensar. Quando o exercício te pergunta em t igual a 1 o animal está subindo ou descendo, ok? Para esse valor aí de parâmetro t igual a 1,
nós estamos procurando a derivada, vou colocar aqui, derivada, não é derivada parcial não, derivada total, tá? Derivada de h em relação a z. Em qual ponto? No ponto onde t vale 1, tá? Isso aqui é o vetor gradiente da minha função no ponto de coordenadas 1 e 3. Eu apaguei aqui, mas quando t é igual a 1, não, apaguei não, tá aqui, ó. Quando t é igual a 1 para minha φ, eu chego em 1 e 3, que é justamente o ponto onde as informações foram dadas a respeito das derivadas parciais, tá? Então, a derivada de h em relação a z nesse parâmetro t igual a 1 é o vetor gradiente dessa função no ponto de coordenadas 1 e 3, escalar, bota esse ponto aí com cuidado, ok? Escalar a minha função filhinha também no ponto de coordenadas, onde t é igual a 1, ou no ponto onde t é igual a 1, ok? Legal, isso aqui vamos usar isso que está em vermelho, isso aqui é produto escalar, ok? O produto escalar dessas duas informações que foram dadas é o produto desse ponto aqui, ó, vetor gradiente de h no ponto de coordenadas 1 e 3 vale 4 e menos 3. Você vem aqui e coloca 4 e menos 3, beleza? Escalar, φ de 1 vale 6 e 2, beleza? Quando você fizer esse cálculo, já peguei as informações que eram necessárias. Quando você fizer esse cálculo, você vai ter o seguinte: você vai pegar 4 vezes 6 mais menos 3 vezes 2, ok? Inventei alguma coisa? Não, não inventei absolutamente nada. Como é que você calcula produto escalar? Isso é matéria lá de GA, início de GA, do bimestre passado. Você vai pegar essa coordenada em x, multiplicar por essa coordenada em x, foi o que eu fiz, 4 vezes 6, somar com essa outra coordenada, como ela é menos 3 eu coloquei entre parênteses para não misturar os sinais, beleza? Somar com essa coordenada multiplicada por aquela coordenada correspondente desse vetor do lado de lá, beleza? Que no caso vale 2. Resolvendo essa conta, nós vamos ter o seguinte: 4 vezes 6 é 24, menos 3 vezes 6 dá 6, meu resultado é 18. Nós deveríamos encontrar ali na relação de respostas ou possíveis respostas, nós deveríamos encontrar o seguinte: a altitude está aumentando, porque esse valor é positivo, ok? Há uma taxa de 18 metros por unidade de tempo. Essa informação não está presente ali, ok? Você sabe exatamente o que marcar. Minha sugestão é pegar um exercício desse aqui sem subsídio de outros que te dão informações melhores ou te dão uma base melhor, é muito difícil, tá? Vou fazer o possível para tentar gravar algumas coisas fora do que foi colocado aqui, ok? Esse assunto é de suma importância para mim, porque presencialmente eu sou professor de cálculo 3 também no Instituto Federal, e eu preciso gravar material para as minhas turmas aí presenciais, ok? Então tem interesse em gravar assuntos desse aqui para dar subsídios para quando eu for dar essa disciplina em semestres posteriores, ok? Bacana? Então nosso compromisso é tentar trazer mais alguns exercícios que não fazem parte da semana, mas que podem te dar um subsídio melhor para você entender toda essa dinâmica que está por detrás desse exercício, ok? Para isso eu te aconselho, inclusive, dar uma olhada mais pormenorizada, detalhada nos exercícios de apoio. Exercício de apoio é um arquivo em PDF, é trecho de um livro, eu acho que é do professor Gil, se eu não estou enganado. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você pela paciência, bacana. Sem ansiedade, ok? Essa é a última aula. Do dia 1º ao dia 2 você tem que entregar essas atividades, ok? E você já está em condições de fazer isso. Todas as 6 aulas da primeira semana já foram gravadas. Agora o meu próximo passo é gravar as 2 próximas aulas para dar subsídio para o pessoal da matemática, que também está fazendo cálculo 2, ok? Onde você está lendo aqui engenharias, eu vou apagar, colocar matemática e vou resolver mais 2 exercícios para o pessoal.
Se você é da engenharia, é importante você assistir esses exercícios, porque de repente podem ser ou podem ter assuntos relacionados e vão ter assuntos relacionados ao que você está estudando, ok? Tenta resolver esse exercício de novo aqui com calma, vê o passo a passo e pega alguns outros que são parecidos com esse, que estão lá na lista de apoio, porque esses exercícios vão te levar num patamar um pouco mais alto, beleza? Pessoal, não se esqueça, o link para o nosso grupo está aqui abaixo. Clica lá, entra no grupo com quase 6.500 pessoas inscritas, beleza? Discutindo acompanhamento de disciplinas aí relacionadas à Univesp. Agora com duas grandes adesões aí, professor Felipe, ponta firme, ok? E professor Elaine, ponta firme, vídeos profissionais, hein? Se liga aí, professor Elaine, gravando vídeos na área de inglês aí, vídeos extremamente profissionais, com o toque mágico do professor Reginaldê, que manja muito de um software chamado Filmora, que é o software que a gente utiliza aí para editar as nossas aulas, beleza? Galera, não esqueça de curtir aí, bacana, se inscrever no nosso canal. Vamos em frente, temos muito trabalho nesse bimestre. Valeu, grande abraço.